Olá, meus amores, minhas flores, amo vocês, obrigada, boa noite, sejam muito bem-vindas. Como é que tá aí na cidade de vocês? Aqui começou a chover de repente, hoje fez um dia lindo, depois de muita chuva. Conta pra mim de onde vocês estão falando e se tá um tempo bacana aí na cidade de vocês. Oi, Josi, minha mentorada linda. Cris, boa noite, querida. Chovendo muito, né? Pois é, aqui tá a semana chovendo muito. Eu já não sei mais o que fazer porque eu fico muito introspectiva nesse tempo. Brasília, alô Brasília. Cadê as cuidadoras de Brasília, hein? Vamos fazer uma corrente aí pra galera. Porque assim, eu conheço muita pessoa de São Paulo, conheço gente do Nordeste, do Norte, né? Do Centro-Oeste eu não costumo falar, então seja bem-vinda. Chama mais pessoas, manda essa live para todo mundo do seu direct. Para quem tá chegando agora, então nós vamos falar hoje de saúde mental dos idosos. E esse tema ganhou assim disparado, tá? Eu acho que a votação tá desde semana passada direcionando para esse tema, né? E esse tema perdeu então para o tema da desvalorização aí de nós cuidadoras, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Na terça passada, na terça passada foi terça às 8 da noite, né? Tá aí no meu feed uma live sobre depressão. Então assim, depressão tem tudo a ver com esse tema também, né? Porque depressão é um transtorno mental, né? É uma síndrome, é uma doença de ordem mental e então tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Quem assistiu a live sobre depressão na terça super elogiou, né? Quem não assistiu, faço votos que assista, porque super complementa o tema aqui, tá bom? Vamos começar logo, não vamos enrolar não? Vamos começar logo o tema? Porque eu tenho muita coisa pra falar como sempre e eu só tenho 1 horinha de live, tá? Só tenho aquela janelinha ali. E como sempre eu preparo um roteiro, preparei com muito carinho, porque senão eu disperso o assunto quando começo a contar os meus causos aqui pra vocês. E hoje não vai ser diferente, eu vou contar meus causos aqui pra vocês, porque tem sempre um causo pra contar, né? Vamos lá, são preparadas? Olha, hoje vai super valer a pena, fica até o final, que eu tenho 7 dicas. 7, falei 6 não, 7 dicas para que você contribua para a saúde mental do teu assistido, seja você cuidadora familiar, seja você cuidadora profissional, mulher que cuida, atenção, vai ter dica preciosa, tá? No final da live, para você contribuir para a saúde mental do seu idoso, do seu assistido, ou da sua idosa, ou da sua assistida, tá certo? Quem tem idoso em casa, eu tenho, então esse tema também super me interessa, vou amar compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Lembrando que esse conteúdo todo que eu tô fazendo, terça e quinta, é conteúdo de pré-lançamento, tá? Se preparem que vem coisa boa por aí. Eu não sei se no final de janeiro, se no início de fevereiro, a minha equipe ainda não resolveu, eu estou querendo lançar um produto novo, um produto enxuto, um produto robusto, um produto super que eu acho que vai ajudar vocês. Eu já tenho um nome, tá? Vai ser Jornada da Cuidadora Expert. E eu quero ver todo mundo expert aqui na arte dos cuidados. Por isso que eu tô compartilhando tanto conteúdo ouro puro aqui pra vocês. Então, vamos falar sobre saúde mental dos idosos? Vamos falar? Por que vocês acham que a saúde dos idosos pode estar sendo afetada? Fala aqui comigo nos comentários, vamos bater um papo, vamos conversar. Por que vocês acham que a saúde dos idosos pode ser afetada pelo envelhecimento, né? Pensa assim, gente, em termos de processo de envelhecimento. O que dentro do processo de envelhecimento pode estar afetando a saúde mental dos idosos de vocês? Conta pra mim aqui nos comentários, eu quero saber, tá? Porque que a gente tem que entender? Que isso vai
super afetar o emocional desse assistido, e a gente tem que saber quais são os efeitos emocionais que são super sinalizadores pra gente tomar uma atitude, pra gente dar um direcionamento sobre o que a gente vai fazer. Então conta aqui pra mim nos comentários, né? Mesmo que você esteja assistindo essa live no gravado, eu quero saber de você o que você acha, né, dentro do processo de envelhecimento que pode afetar a saúde mental do seu idoso. Então, qual é a primeira coisa que vem na cabeça quando se pensa em envelhecimento? Olha, a Cris foi certeira. Cris, tô juntinha contigo. Eu acho que esse é o principal motivo. Tu acredita? Nossa, tu tá lendo meus pensamentos, Cris. Que isso? Já acertou. Com certeza. Isso, né? Olha o que a Cris colocou, gente. Abandono emocional da família. E eu acrescentaria, colocaria um plus aí. Falta de intergeracionalidade, tá? E intergeracionalidade não tem só... Tá rindo, né, Cris? Tá lendo meu pensamento. É que a gente tá em sintonia, entendeu? Não tem só a ver, intergeracionalidade não tem só a ver com o fator familiar, tá? Tem a ver com o fator social, tem a ver com o fator da sociedade também. Então tem falta de intergeracionalidade em todos os âmbitos, ok? Então assim, para muitas pessoas, como para minha mãezinha, por exemplo, que é linda de viver, envelhecimento é sinônimo, né? Anda junto ali com sabedoria, bem-estar, maturidade, né? É uma fase de vida assim cheia de... Como é que eu vou falar pra vocês? É como se ela estivesse sedimentando todo o conhecimento, informação, experiência nessa fase, e ela estivesse se sentindo com superpoder, que é o superpoder da sabedoria, né? E aí, óbvio que ela não tá fora livre dos infortúnios do envelhecimento, ela tá tendo que ter cuidados redobrados com o corpo, ela tá tendo que ter cuidados redobrados com a mente dela, para que ela continue autônoma, independente, a quantidade de anos que for possível, né? Para ela ter uma longevidade aí ativa, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que a maioria, né? É que existem várias e diversas velhices. A velhice, meus amores, não tem só uma cara. A velhice tem várias e várias facetas, tá? Eu moro numa cidade, eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas eu moro numa cidade com um apelo ambiental muito grande, com um apelo turístico muito grande. Eu vejo que é uma cidade onde você pode ter muita qualidade de vida, então eu percebo os idosos bem longevos, 80, 90, entendeu? Com gás, cheio de gás, andando sozinho na rua, bem durinho ainda, sabe? E eu acho isso muito bacana, diferentemente do Rio, que era a cidade de onde eu vim, onde eu fiz a minha carreira de cuidadora, onde eu via que idosos não andavam sem um cuidador do lado, seja familiar ou profissional, estava sempre com alguém ali, né, tendo que dar aquela ajuda, aquele suporte. Então, pessoas que necessitavam um pouco mais de amparo. E aí, gente, a gente convive com velhices fragilizadas, mas isso não quer dizer que existam homens e mulheres aí, 80, 70 ou 90, mais do que isso, que estejam dispostos e aí bombando de saúde, possa ser, né? A gente encontre por aí. Eu não quero mais associar, como era na época de cuidadora, eu não quero mais associar a velhice à doença, né? Porque eu fiz isso, eu cometi essa gafe, eu preciso compartilhar com vocês, né? Se vocês estão vendo similaridade entre velhice e doença, tira isso da cabeça de vocês, tá, meus amores? Por favor, porque isso gera até um preconceito na gente, sem que a gente esteja consciente para esse processo, ok? Então, meus amores, quando a gente envelhece, pesa, né? Pesa no físico, pesa no mental, a nossa matéria degrada, não tem como ficar vivendo 100 anos com um corpinho maravilhoso, tudo funcionando, né? Não tem como.
há um desgaste desse físico, há um desgaste do mental, há um desgaste de tudo. É natural que a gente não chegue lá nos 100 anos bombando, né? E essas modificações que acontecem, essas alterações que acontecem, possa ser então que ocorra algum desconforto, tá certo? Não só essas alterações causam algum desconforto, mas também as transformações de passagens da vida, né? Dos próprios rituais de passagens da vida. O que eu quero dizer com isso? Que transformações são essas que eu estou falando? Essas transformações abarcam, por exemplo, perdas. Ah, Danilo, perda de quê? Perda de autonomia, perda de mobilidade, perda, de repente, da companhia dos filhos, perda no sentido de ficar viúvo, por exemplo, possa ser que venha uma viuvez, né? Então, essas perdas vão se acumulando e possa ser que essa pessoa idosa não tenha o tempo hábil de se adaptar a uma mudança. Às vezes essa transformação vem uma atrás da outra. Às vezes essas perdas e essas alterações ocorrem de uma forma muito rápida, né? E elas vão se acumulando e essa adaptação, ela não vai ocorrendo de maneira fluida, digamos assim, né? Então, no meio desse processo aí pode surgir casos de angústia, caso de depressão, tristeza, ansiedade, né? A Josi está falando aí, ó. Deixa eu ler vocês. Gente, eu faço um extra na casa de um casal de idosos. Ela reclama das pessoas que vão fazer o serviço e diz que lidar com o humano está difícil. Está mesmo, Josi. Outro dia eu comentei isso com quem? Eu comentei com a menina, com a cuidadora lá do grupo VIP. Ela relatou o caso dela, falou que ela estava muito triste. Eu falei assim, calma, porque a qualidade do humano está ruim. As pessoas estão perdendo a sua humanidade. E nós estamos tendo que dar cambalhota para poder lidar com isso, porque a gente é muito humana, a gente trabalha com uma coisa que exige muito que nós sejamos muito humanas, né? Então, por isso que eu falo, quando vocês fizerem o curso de cuidador, continuem estudando como lidar com o humano, como lidar com o humano com doença, como lidar com o humano saudável no sentido físico, né, gente? Porque parece que ninguém tá batendo muito bem da cabeça, não. Essa é a sensação que eu tenho. Acredito que vocês estejam com essa sensação também. Encontrar gente equilibrada hoje em dia tipo assim, é raridade, né? Principalmente depois da pandemia. Em falar em pandemia, né, os idosos também passaram, né, taxados de grupo de risco, e muitos deles ficaram num isolamento muito mais rígido que o nosso, né? E eu acho que também eles passam por um sistema de, como é que eu vou falar para vocês? De negação. Eles passam por um sistema de vergonha, porque eles ficam com vergonha porque estão tendo essas perdas, ficando doentes, perda de mobilidade. E eles vão se desanimando de fazer certas atividades, até socializar fica difícil, né? Por quê? Porque a gente vive numa cultura, né? Numa cultura de... como é que eu vou falar? A gente vive num lugar que o culto ao jovem é muito grande, a gente vive num lugar que o culto ao belo é muito grande. A cultura brasileira e em outros países também, mas eu vou falar de Brasil, porque a gente está no Brasil, a gente está vivendo o culto ao jovem e o culto ao belo. E eles estão, nesse momento, sofrendo idadismo. Ou etarismo, como você queira chamar. Danilo, o que é idadismo? O que é etarismo? É o preconceito com quem é velho. Como se o velho fosse descartável. Como se você ficasse velho, ficasse inútil, imprestável. A pessoa é colocada à margem ali. Não, ela não está mais trabalhando, ela não é mais produtiva. Então vamos colocar eles ali num cantinho, né? A família está fazendo isso também com seus próprios idosos.
Exatamente, Josi. As pessoas perdem as plantas e os cachorros. Que isso? A Josi tá me sacaneando. Josi, eu vou te pegar na mentoria, vou puxar a tua orelha, hein, Josi? Então, o que tá sendo dito aqui? Que ser jovem, né, é ter vitalidade. E quem não tem vitalidade, vamos descartar. E ser idoso é percebido como alguém que não tem vitalidade. Esse é um olhar extremamente estereotipado para o idoso. Tadinho, né, dos idosos. Eles não são honrados com todo o percurso que eles já fizeram até aqui, com toda a contribuição que eles já deram para que a gente tivesse aqui. Eles que contribuíram, eles que abriram os caminhos. Não é verdade? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental, né, é um estado de bem-estar emocional integral. Saúde mental tem a ver com o estado de bem-estar emocional. Gente, coliga isso que eu tô falando agora. Saúde mental tem a ver com bem-estar emocional. Saúde mental tem a ver com bem-estar emocional. Tá certo? Então, assim, se o idoso não tem um bem-estar emocional, ele não consegue desenvolver certas competências, né, para atingir os seus objetivos e para conseguir principalmente gerenciar as próprias emoções. Ele está vivendo uma nova perspectiva, ele está tendo que ter um novo olhar para a vida dele, ele está tendo que ressignificar várias coisas. É muito para a cabeça de uma pessoa, ainda mais para a cabeça de uma pessoa que está sendo deteriorada no físico, no cognitivo e no emocional. Né? Como eu já disse, envelhecer não é fácil. Vamos botar essa hashtag aí, gente. Envelhecer não é fácil, tá? Então, esse bem-estar aplicado aos idosos, né? Esse conceito que a Organização Mundial de Saúde coloca aplicado aos idosos, né? É um pouco mais sensível. A gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade para isso. Por quê? Eu entendo que saúde tem a ver com corpo, mente e espírito. E quando a gente envelhece, isso fica um pouco oscilando. Ainda mais se você perde a oportunidade de socializar, ainda mais se você perde a oportunidade de ter qualidade de vida e ainda mais quando você, em termos de Brasil, não tem acesso, né, a um sistema de saúde onde você tenha condições, né, de ter equipe multidisciplinar ao seu dispor, né, que a gente sabe que o idoso precisa de toda uma equipe precisa não só de nós, cuidadoras de idosos, né, que somos profissionais de saúde, precisa de geriatra, precisa de um neuro, precisa de um cardio, precisa de um fisioterapeuta, precisa de um fono, precisa de um dentista, precisa de um psicólogo, mó galera para manter a qualidade dessa pessoa idosa, né? Então, meus amores, quais os problemas, né, quais serão os problemas? Agora eu quero que vocês respondam aqui para mim nos comentários. Quais serão os problemas que vocês acham que mais impactam a vida do idoso, em termos de saúde mental? Ó, tô lendo aqui vocês estão bastante participativas hoje, tô gostando. Sim, Cris, sociedade impõe essa condição. Alexa falando, envelhecer no mundo atual, dependendo do país, tem sido um processo complicado. Meu filho, complicadíssimo, tá? Complicadíssimo. Cris complementou. Sociedade impõe condição e qualidade de vida. Deteriorada também pela sociedade. Sim, a nossa saúde mental é deteriorada, sim, pela forma, né? Pelo sistema, pelo modus operandi que essa sociedade funciona. SUS totalmente ineficaz. Olha só, deixa eu falar uma coisa sobre o SUS para você, Cris. O SUS é o projeto mais maravilhoso que eu já estudei.
Eu no caso, né, como formanda em gerontologia, a gente estuda o SUS profundamente. É um projeto lindo, cara, com tudo para dar certo, tá? Qual é a questão do SUS? Não é que ele seja ineficaz, o projeto é lindo, a questão é a gestão, tá? É o ponto fraco, é a nossa gestão desse sistema. Mas ele é um sistema que tem tudo para dar certo, tá? Josi falou depressão. Josi, depressão não é um problema que impacta. A depressão já é a doença em si, né? Eu vou chegar nessa parte onde eu vou falar que depressão é a doença, é o transtorno mental que mais acomete em disparada, é o primeiro lugar ali, é o transtorno mental que mais acomete os idosos, tá? É o vencedor, é o que ganha. Anota isso. Ok? Então, os problemas que mais impactam os idosos, meus amores, E assim, gente, problema acontece em qualquer fase da vida. Vamos combinar, né? Só que pelos desafios que a gente acabou de listar aqui, que as pessoas idosas passam, né? Várias adversidades, várias questões que têm que ser superadas. Eu acredito que se você não tiver um acompanhamento terapêutico, fica até difícil de absorver, né? E a gente sabe que muitos dos nossos idosos não têm atendimento terapêutico, não têm atendimento, acompanhamento, né, de terapia, de psicólogo e tudo mais. Eu vou listar aqui para vocês alguns problemas, então, que eu reparo que sejam aí, que impactam mais a vida do idoso. Anotem aí. Problema número 1, como disse a nossa querida Cris, né? Solidão, isolamento, afastamento dos familiares, né? A solidão é um dos principais problemas enfrentados aí nessa faixa etária. Principalmente porque eu percebo que muitos deles, muitos mesmo, moram sozinhos, né? Ou são colocados em asilos pelos seus familiares, porque os familiares em algum momento decidem, né? Já que ou não tem estrutura física, ou não tem estrutura financeira, ou não tem estrutura familiar, independente do porquê, acaba colocando esses idosos em LPIs. E nada contra, tá, gente, colocar idoso em LPI. Eu acho que você assumir que você não dá conta do recado, tá tudo de bom. Porém, não pode simplesmente colocar a pessoa lá na instituição e esquecer do idoso lá. Ou fazer pouquíssimas visitas, né? E quando faz, é aquela visita de médico. Então, eu compreendo que os filhos tenham sua própria vida, eu compreendo que eles tenham que cuidar das próprias famílias que eles acabam constituindo. Mas não é legal, né, você abandonar o idoso lá, abandono emocional, né? E, em segundo lugar, o segundo problema que mais acomete, né, eu acho que mais afeta a pessoa idosa, tá no bojo aí das alterações de humor. Danile, como assim alterações de humor? Gente, nessa fase da vida é muito normal, é muito natural que os idosos oscilem, né, dentro das emoções. Por que eu tô te falando isso? Porque tem um dia que ele tá com dor, tem dia que ele tá sem dor, tem dia que ele tá com raiva, tem dia que ele tá alegre, tem dia que ele tá triste, tem dia que ele tá frustrado, tem dia que ele tá satisfeito, tem dia que ele... Vocês entendem? O idoso, ele é muito sensível. E além de sensível, ele é muito suscetível. Então, alterações de humor é o segundo problema que mais afeta a saúde mental dos idosos, tá? Terceiro problema que mais afeta a saúde mental dos idosos é o ócio. Gente, eu adoro ócio, tá? Aqui na minha casa a gente adora ócio criativo, aquele ócio que a gente fica numa reflexão. Mas pro idoso, eu vejo que muitos idosos ficam ali em casa, sentadinhos no sofá, vendo uma televisão, né? E ócio demais é prejudicial à saúde em todas as idades, mas nos idosos que já estão tendo várias perdas, inclusive perdas de músculo-esqueléticas, né? Você ficar ali parado sem fazer nada por muito tempo não é legal, é prejudicial. Então, essa ociosidade acaba até poluindo o pensamento, a mente do idoso com pensamentos totalmente sem importância,
Imagina, pensamentos sem importância a todo momento. Essa pessoa vai ficar, ó, para baixo. Ok? Por isso que a gente, como cuidadora, tem que estar tendo uma rotina de estímulo para esse idoso, tá certo? Quarto problema que acomete a saúde mental dos idosos é a negligência da família. A gente já falou um pouco aqui, mas não custa repetir. A negligência da família acaba afastando esse idoso da sociedade e causando depressão nessa pessoa, tá? Pode levar essa negligência da família por muito tempo, pode levar esse idoso a uma depressão profunda, tá? Inclusive com risco de ideação suicida. A gente falou de ideação suicida lá na terça-feira na aula de depressão. Se você não assistiu, tá gravado no meu feed. Quando você sair dessa live, você assista, porque essa live complementa o conteúdo de hoje. Quinto problema que afeta muito a saúde mental do idoso é o próprio corpo debilitado. Como eu disse pra vocês aqui, a matéria degrada, meu amor. Eu não vou ficar nessa embalagem bonitinha por muito tempo, não. Inclusive, quando surgir os cabelos brancos, eu vou deixar. Por enquanto, esse aqui tá natural, não tem. Porém, contudo, interessante, todavia, eu vou deixar. Assim que meu corpo começar a debilitar, vou fazer de tudo, né? Fazer musculação e tal, não sei o quê. Mas, uma hora, vai cair, né? Com o efeito da gravidade ou não, vai cair. Então, tem uma dificuldade das pessoas velhas testemunharem essa debilitação do corpo, nessa debilitação progressiva do corpo. A gente tem que aceitar a limitação da nossa liberdade de fazer certas atividades, de frequentar certos ambientes. A gente precisa entrar nesse processo de aceitação. E alguns idosos, infelizmente, não recebem bem essa característica natural do envelhecimento. E elas acabam aí fazendo comparações com quem não possui tanta dificuldade. Gente, não existe comparativo. Cada ser é único, cada ser tem um processo de envelhecimento, cada ser tem um processo metabólico diferente, uma fisiologia diferente, então não tem como comparar. Só que isso afeta demais a autoestima das pessoas idosas. Então você vê que tem idoso aí tentando dar uma de garotão, tem idosa aí tentando dar uma de garotona, né? Por quê? Porque não aceita, não tem uma boa aceitação da própria debilitação do corpo, que é progressivo, ok? Sexto problema que afeta demais a saúde mental dos idosos é, depois do corpo debilitado, é o quê? A mente debilitada. Pois é, meu filho. Ó, minha filha, meu filho, como é que é? Corpo são, mente sã. Corpo debilitado, mente debilitada, tá certo? Então, a mente também vai juntinho nesse processo e acaba causando sofrimento para o idoso também. E à medida que isso acontece, quais são as questões que são afetadas? A percepção, a sensação, a memória, a atenção, o foco, a concentração. Agora você imagina tudo isso debilitando junto, né? A pessoa pensa assim, cara, eu não sou mais eu mesma, eu não estou me reconhecendo. Imagina que ela fica prejudicada a ponto de ficar com raciocínio muito lento. Isso vai despertando então tristeza, preocupação, dúvidas sobre o futuro, o que será de mim, e por aí vai. O repertório é vasto, tá certo? Sétimo problema que pode, afetar muito, afeta muito a saúde mental dos idosos, é a tal da insônia. Gente, infelizmente, é algo que acompanha, não tem jeito. Idoso dorme pouco, todo mundo me fala isso. E é verdade. Além de dormir pouco, o idoso começa a ter sono leve. Não é mais aquele sono profundo que você pode estar passando um trator do lado dele que ele não acorda. Isso não existe, né? Só enquanto a gente é jovem. Então, assim, essa falta de sono ou de períodos de descanso de no mínimo 7 horas vão causando problemas fisiológicos, hormonais e desencadeando outras doenças, principalmente diabetes e hipertensão, que são doenças do estilo de vida associadas aí
a falta de descanso adequado. Por isso, né, que nós cuidadoras temos que ficar bem de olho aberto, muito olho aberto neles, porque quando o idoso começa a apresentar algum desses problemas, a gente tem que ficar alerta com a saúde mental deles, tá? Então, é bom a gente aprender isso aqui, nessa live de hoje, pra gente aprender a reconhecer, né? Então, eu queria muito repetir para vocês que, dependendo do idoso, se esse idoso tá distante da família e de amigos, se esse idoso tá irritado, tá com uma irritabilidade persistente, se esse idoso tá tendo choros, né, crises de choro com frequência, desânimo para realizar tarefas, né, tarefas do dia a dia, ou se esse idoso está com um mau humor crônico ou com uma agressividade muito grande por muito tempo, se ele se recusa a levantar da cama, se ele quer só levantar à tarde, começa a desconfiar, avisa a família e marca o médico especialista para ele, tá? Marca por quê? Pode ser falta de nutrientes, pode ser falta de vitamina, pode ser realmente coisa emocional, pode ser algo neurológico, né, de ordem neurológica, né, pode ser algum desconforto que ele não está sabendo expressar, e às vezes o médico tem um olhar clínico para isso, né, nem sempre a gente vai saber o porquê, a gente só vai reparar que tem alguma coisa de errado, tá? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, eu peguei no site da OMS as duas transtornos mentais que mais acometem os idosos, tá? E antes de eu liberar essa informação, eu tô vendo que vocês estão comentando bastante, eu vou ler vocês aqui. Ó, Josi falou, o SUS é mal administrado. Pois é, Josi, concordo com você. Alex falou, no papel, o SUS é no papel, só no papel, mas a gestão deixa a desejar. Concordo com você também. O SUS é mal administrado, gestões sem um olhar positivo, sem atenção devida ao idoso. Então, essa questão da atenção ao idoso é porque a gente não tem uma política pública eficaz voltada para a pessoa idosa. Assim como a gente não tem uma política nacional pública voltada para nós, né? Eu considero nós, cuidadoras e idosos, dois tipos de público muito carentes de políticas públicas nacionais, tá? O Josi falou, o idoso mora comigo, que eu sou cuidadora. Muitas famílias têm feito isso, né? Inclusive eu vejo cuidadoras reclamando, Dani, eu não gosto de pegar idoso que mora sozinho. Pegar, que eu digo, é dar assistência, né? A idoso que mora sozinho, porque os familiares confundem muito e acabam deixando o idoso na nossa mão e a gente acaba tendo muitas responsabilidades que não são nossas, né? Aí quem vai acabar deprimindo é a cuidadora, né? Não o idoso. Vamos lá, deixa eu ler vocês. Dani, não podemos esquecer que quando o idoso perde a moradia fixa, pulando de casa em casa, acaba perdendo a identidade, colocando com sentimento de rejeição. Cris, você tá tão afiada hoje que eu tô com inveja de você, minha filha. Eu já vou chamar você para fazer uma live. Não é possível. Exatamente. Eu falei isso na live de terça-feira sobre depressão, que alguns familiares, né, quando vão dar assistência a esse idoso, dar o amparo, eles trazem o idoso para casa deles, os filhos, né, geralmente fazem isso. E isso é um erro. Às vezes tem filho que fica igual uma batata quente com o idoso, coloca na casa de um, coloca na casa do outro, coloca na casa... Gente, não faça isso. Não faça isso, é exatamente isso que a Cris falou. Entende? E aí o idoso daqui a pouco tá amuado, tá no cantinho dele, já não fala mais, já não interage mais com ninguém. Por quê? Perdeu a identidade. Total. Obrigada pela contribuição, viu, Cris? Muito bom. De acordo com os... Ó, o Alex falou aí, de acordo com os estudos, o sono com a idade tende a diminuir. Real. Isso é real, tá? No máximo 5 horas por dia, Alex. Não passa disso, tá? Não passa disso. Exatamente. Muito bons comentários de vocês. E aí, a OMS listou os dois campeões, os dois transtornos campeões
de bilheteria, que seria a depressão, que a gente falou na terça-feira, e o segundo maior transtorno mental que acomete os idosos é a demência. Sim, meus amores, demência é um transtorno mental. Por que demência é um transtorno mental? Né? Porque, ao contrário do que se pode pensar, a demência não é algo natural do envelhecimento, porque numa época antiga era muito tranquilo você falar assim: esse idoso tá caducando, tá ficando demente já. E isso era algo levado com naturalidade. Então a demência, esse termo demência foi vulgarizado, né? Mas a demência é uma perturbação. Independente, dela ser uma doença cognitiva, ela é um transtorno mental. Por quê? Porque se trata de uma diminuição lenta e progressiva da função mental. Essa é a questão, tá? E aí, a maior parte das demências acomete os idosos acima de 65 anos. Tem demência que pode surgir antes, né? Mas em sua maior parte, as demências acometem os idosos. E aí, vai incluindo perda de memória, desorientação no tempo e no espaço, dificuldade de falar, realizar tarefas do dia a dia, comportamento inapropriado, né? Tem muitos idosos aí que quando são acometidos pela demência, ficam com certo despudor, né? Ou muito agressivos, e a família tem até dificuldade de dar assistência para essas pessoas, porque as mudanças comportamentais são tão grandes, que eles não sabem lidar. Na fase inicial você até consegue, mas na fase avançada você tem que tomar uma decisão. Geralmente tem famílias que decidem por internar que eu digo é colocar numa instituição ou numa clínica, né, para ele poder receber os cuidados adequados. Terceira doença mais cotada terceiro transtorno mental, né, mais cotado pela OMS, é a ansiedade. A ansiedade está tendo um boom, né, gente? Em todas as idades. Mas o que acontece? O idoso, ele na fase adulta, o que era, de repente, uma ansiedade pontual por alguma situação, no caso, uma ansiedade ocasional, né? Na fase da melhor idade, digamos assim, né? Na terceira idade, começa a acontecer de uma forma constante e intensa, de forma que ele não consegue mais gerenciar, né? Afinal, o cognitivo já está deteriorando. Isso acaba interferindo aí na saúde do corpo. A gente sabe que a ansiedade pode, né, dar somatização. O que é somatização, Danile? Interfere no corpo de um jeito que a pessoa manifesta algumas coisas físicas, como sudorese, batimentos cardíacos acelerados, fadiga, tensão muscular, desconforto estomacal, um medo irracional. Então, tudo isso aí seriam sintomas, tá, de ansiedade. Quarta doença listada pela OMS é a síndrome do pânico. Danilo, idoso tem síndrome do pânico? Tem sim, tá? E além desse medo irracional, que é comum também à ansiedade, esse pânico ele é tão intensificado que a pessoa pode até achar que está tendo um ataque cardíaco, sabia? Quando está em crise. E os ataques, às vezes você fica procurando um gatilho, mas eles acontecem na maior parte sem nenhuma razão aparente. Então, é muito triste, né? Muito assim, é uma condição que a pessoa fica muito atormentada, né? Então, nesse caso aqui, o conselho é que procure médico e medicação adequada, tá? Quinta e última doença listada pela OMS, né, como transtorno mental que mais acomete os idosos, é a bipolaridade. E essa doença eu posso falar com propriedade de causa, porque já fui diagnosticada bipolar em algum momento da minha vida. E, meus amores, gente, que coisa chata, né? Porque o troço oscila de um jeito, porque é uma doença modular, né? Acontece em módulos, ou seja, a gente tem comportamentos que se revezam, né? Então, tem fases que se revezam da doença, né? Por exemplo,
no meu caso, começou com a fase maníaca e depois fui para a fase depressiva. E aí eu oscilei entre uma fase maníaca e 3 depressivas. E depois eu consegui sair dessa, né? Graças a Deus. Mas, o que acontece? São períodos que você passa, né? De mania e depressão. E nessa fase da mania, você se sente a pessoa mais poderosa do mundo, como se você fosse super-homem, tivesse poderes, pudesse fazer o que você quiser, você tem pensamentos mágicos, né? E a gente distorce um pouco, né, a realidade. Eu me lembro que, tadinha, gente, olha, a minha mãe merece um troféu, porque eu me lembro que quando eu tive essa fase maníaca, eu fiz coisas, meu Deus. Eu me lembro de ter pego um cartão de crédito. Olha só o que eu fiz. Eu peguei um cartão de crédito e eu achava que eu podia gastar, né? E eu ia gastando. Peguei um cartão de crédito da minha mãe, fui gastando. Até que um certo dia o meu irmão foi atrás de mim e eu tava num salão de beleza, fazendo cabelo, fazendo maquiagem e gastando aquele cartão. E ligaram pra minha mãe porque o cartão começou a não passar. Depois de gastar tanto, né? Eu passava noites e noites indo pra balada e gastando com álcool, a gente fica descontrolado e fica noite sem dormir com uma energia incrível, né? Só que depois desse período maníaco vem a fase da depressão, né? E aí, nessa fase da depressão, a pessoa fica com um período muito grande de desânimo, com um período de tristeza, um período totalmente contrário ao período maníaco. Então, nessa fase a pessoa fica mega desanimada, mega down, passa muitos períodos dormindo, muitos dias dormindo direto e tudo mais. Então, possa ser que, né, se seu idoso tiver com essa doença, só com ajuda médica, com ajuda de medicamento. E aí eu tive que tomar estabilizadores de humor, tive que tomar antidepressivos, tive que tomar remédio para dormir, tive que tomar um monte de coisa e graças a Deus, depois de um tempo, eu normalizei. Eu me lembro que eu fiquei indo e voltando da depressão, mas depois normalizei, tá? Então, continuando as dicas que eu peguei no site da Organização Mundial de Saúde, o que a gente pode fazer em termos de estratégia? Né? O que nós, como profissionais de saúde, o que nós, como sociedade, né? O que a gente pode ter de estratégia para poder ter um auxílio efetivo nesses casos, né, de saúde mental do idoso? A primeira estratégia eu acho que vocês já estão fazendo, né? Vocês já estão aqui comigo numa quinta-noite, tendo informações, querendo saber mais, porque uma das estratégias é a formação de profissionais de saúde, né? Gabaritados na prestação de cuidados. Então eu estou muito lisonjeada que vocês estão aqui querendo aprender. A gente também tem que ter um olhar para a prevenção de doenças, né? Um dos pilares do método da Nova Cuidadora é a prevenção. Eu trabalho na prevenção. Depois que as cuidadoras já chegam aqui com problema já instalado, eu não tenho como ajudar muito, né? E aí eu peço para elas procurarem outro tipo de ajuda. Uma outra estratégia é conceber cuidados a longo prazo. Então, eu acho que, se Deus quiser, nesse governo, o SUS vai tomar alguma providência para que nós, cuidadoras, né, sejamos absorvidas dentro desse sistema, para poder auxiliar os idosos, para poder esses idosos conseguirem cuidados de longo prazo e cuidados paliativos, tá? E também uma outra estratégia é a gente conseguir trabalhar aí a preservação de autonomia desses idosos para que eles cada vez menos caiam na depressão, na tristeza, no ócio, né? Em todos esses problemas que a gente acabou de compartilhar aqui. Eu acredito muito, sério mesmo, gente, agora é sério, eu acredito muito numa coisa chamada envelhecimento ativo. Não foi à toa que eu entrei, que eu fiz o curso, que eu fiz a graduação de tecnólogo em geronto, porque eu acredito que a gente possa construir, a partir de agora, de ontem, né, a mentalidade de um envelhecimento ativo. E quando eu digo ativo, é esse idoso inserido
dentro das questões sociais, participando das questões culturais, das questões econômicas, das questões civis, tá? E não somente, não é ativo, não é só estar capacitado fisicamente. Não é só sobre isso. É deixar esse idoso inserido dentro das nossas decisões como sociedade. Ele faz parte de um todo, né? Não é só deixar ele independente ou só com o benefício da intergeracionalidade, com o benefício da socialização, ok? Mas eu acho que a palavra desse ativo é a gente não deixar mais eles à margem, né? Como pessoas improdutivas, como pessoas com comorbidade, como pessoas que não são mais úteis. Eu acho que isso tem que cair por terra hoje, né? Então, se você está aqui nessa live, compartilha, manda para o seu direct, porque isso é importante da gente introjectar, isso é importante da gente ter uma escuta empática para esse tipo de conceito. Porque quando eu, no último ano, prestando serviço como cuidadora, eu comecei a entender isso. Que eu não ia atender só idoso não saudável. Eu ia atender idosos saudáveis, sim, e também, e começar a fazer planos de cuidados voltados para o envelhecimento ativo dessa população idosa, né? Hoje o meu foco como gerontóloga é todo esse, né? Se o idoso me procurar, é porque ele vai estar querendo planejar o envelhecimento ativo dele, né? E aí a gente faz aqui um trabalho, a equipe de Cuidados faz um trabalho de fazer como é que fala, gente? Ai, esqueci o nome do documento. Ai, deixa eu procurar aqui. Ah, lembrei. Avaliação gerontológica. Gente, minha cabeça tá doida. De fazer toda uma avaliação gerontológica, de fazer um plano de cuidados personalizado para esse idoso, para que esse idoso não caia, né? Não corra o risco de ter a sua saúde mental comprometida. Então, é claro que saúde mental é muito importante para todas as fases da vida, mas vocês viram que os idosos passam por certas coisas, por certas situações que merecem um olhar apurado, tá? Uma outra coisa que eu preciso que vocês coloquem no caderninho aí. Em termos de saúde mental, existe uma tríade. E isso serve para nós, que também somos envelhecentes. E isso serve para eles. Meus amores, nós somos envelhecentes. Combinado? Então, qual é a tríade que é pilar fundamental para qualquer pessoa que queira ter saúde mental bacana, boa até o fim de vida? Quem arrisca dizer? Essa tríade, né? A tríade é um triângulo, onde o pilar aqui no topo, sono regular, a gente acabou de falar que insônia afeta a saúde mental dos idosos. Aqui na base, atividade física e dieta saudável. A gente não tá nem fazendo arroz com feijão. Se a gente não tá fazendo o básico direito, como é que a gente quer ter saúde mental, hein? Expliquem pra mim. Se tu não cuida da tua saúde física, eu pergunto pra vocês toda manhã nos stories, cuidou da sua saúde física? Preguiça, não gosta de fazer, não gosta de malhar. Gente, não pode mais barganhar com isso. Não pode mais barganhar com isso. Você é criança que faz o que quer? Ou você é um adulto que faz o que tem que ser feito? Hein? Minha pergunta pra você. O idoso eu até entendo, né, que ele, né, tá lá na fase de vida dele, que ele não queira, não se sinta animado e tal. Mas você? Eu tô de olho em vocês. Nas enquetes eu pego tudo, todo o comportamento de vocês. Tá? Cuidado comigo. Vou aí pegar vocês, dar um puxão de orelha. Pra gente terminar com chave de ouro essa live, quem ficou aqui vai pegar dicas ouro puro para cuidar da saúde mental dos idosos, para poder interferir nesse processo de uma forma positiva, de uma maneira que ele adquira boa qualidade de vida, boa saúde mental, tá certo?
Antes de dar as 7 dicas, eu falei pra vocês, né? Prometi que no final eu ia dar 7 dicas. Vocês estão preparadas? Hein? Anota aí. 7 dicas exclusivas eu vou te dar agora para você transformar a qualidade de vida do teu idoso, para você acompanhar esse processo de envelhecimento dele, mas com resultados magníficos. Eu sei que nem tudo você vai conseguir, por isso que eu vou dar 7. Se você conseguir fazer 2 ou 3, já está de bom tamanho, tá? Anota aí com muito carinho. Vamos cuidar dos nossos idosos, cuidar dos nossos idosos com muito carinho, né? E algumas dicas que eu vou dar parecem muito previsíveis, parecem muito simples, mas que vão fazer total diferença. É essencial seguir o que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Antes de liberar as dicas, deixa eu ler vocês. Vocês estão mandando ver aqui nos comentários. Ah, tô aqui, Cris falou. Pois é, Cris, vambora pra live. Eu vou marcar contigo aí, manda uma mensagem pra mim. Vamos, se você for cuidadora profissional, melhor ainda, que a gente vai poder fazer uma live com um tema bem bacana. A Adileuza perguntando: quais os pilares fundamentais do idoso para uma mente saudável? É essa tríade que eu te falei, tá, Adileuza? E serve para todos nós. Sono, né, ou descanso adequado, dieta saudável e exercício regular, tá? Atividade física regular. No mínimo 3 vezes na semana, hein? No mínimo. Quando o idoso perde a companheira, pois viveram por muito tempo junto, pois é, a viuvez pode levar a um desejo do idoso de se unir a quem partiu. Então pode ter desejo de morte, pode ter desejo de, né, aquela ideação suicida, pode também ter um desânimo, né, um desinteresse, uma apatia total, fica apático, nada que você faça dá graça, nada que você faça é legal, é interessante para aquele idoso, então realmente tem que levar ele para fazer terapia. Gente, terapia a gente pode conseguir em locais como, por exemplo, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, em toda a cidade tem. Nas faculdades públicas, geralmente, tá, oferecem terapia em grupo de forma gratuita, né, para quem não tiver condições, não tiver plano de saúde e tudo mais, pode procurar. A própria insônia. O que tem a insônia, Cris? No caso do idoso, a análise clínica é fundamental, pois para os familiares é associada a caduquice. Mas é isso, caduquice, gente, é um termo pejorativo. Os idosos, antigamente, eles não viviam tanto, né? Viviam até 60, 70 anos no máximo. E eles receberam essa pecha de estar ficando caduco, de estar ficando demente, né? Então a gente tem que tirar isso do nosso conceito, né? Eles veem que não é um transtorno tratável. Pois é, a ignorância toda é deles, né? A gente está como profissionais de saúde, a gente está aqui também para conscientizar esses familiares, né? Isso quando eles aceitam uma ideia nossa. Porque tem gente que não aceita, que acha que a gente não sabe nada. Ai, o Alex falando, que bonitinho. Obrigada, Alex. Você... Como é que é? Peraí que eu perdi o comentário aqui. Você é um exemplo de superação e apoio familiar. Sim, o meu sobrenome é Superação. Não era pra eu estar viva, tá, gente? Era pra eu estar morta já, porque além de bipolar, além de eu ter tido depressão, eu já fui drogadicta. Né? Tem idosos também que passam por drogadição e chegam no período né, da terceira idade, ainda sofrem os reflexos de terem sido drogadictos, né? Eu já fui viciada em droga e na pior droga do mundo. Então, assim, não era para eu estar aqui falando com vocês, era para eu estar realmente nos braços do nosso Senhor querido, Deus, Papai do Céu, que tanto me ama. Ele não achou que não era minha hora. Mas, assim, eu me sinto mesmo uma superação em pessoa. E agora, né, depois de ter sido cuidadora de idoso, eu tô podendo ser esse apoio familiar para minha família. Eu espero que vocês sejam também para a família de vocês. Olha, a Cris falou, sou graduada em gerontologia também.
Olha, eu tô me identificando com você, gente. Tô amando te conhecer melhor. Saúde do corpo, mente e espírito. Isso aí, Alex. É uma tríade também, né? Outra tríade que a gente tem que manter saudável. Inclusive, eu tava com ideia de trazer um tema. O que a espiritualidade tem a ver com a saúde dos idosos? Eu acho que eu vou trazer esse tema, eu vou botar na caixinha de pergunta uma semana que vem. Quais os principais exercícios cognitivos? Vou falar, Dileuza, já. Deixa eu dar as dicas. Vou soltar as 7 dicas aqui para cuidar da saúde mental dos idosos. Eu vou falar de quais exercícios cognitivos são importantes para manter a saúde mental do idoso, tá? O importante é, a partir dos 45 ou 50 anos, procurar um gerontólogo, exatamente, um geriatra, para monitorar o processo de envelhecimento. É essa cultura que eu quero contribuir no meu país. É a cultura de pessoas que procuram, na sua envelhecência, um profissional geriatra e um profissional gerontólogo. Não precisa estar velho para se consultar com gerontólogo, não. Emily, tudo bem, querida? Boa noite. Ana Cristina, minha aluna linda da inteligência emocional, que me dá tanto orgulho. Só consegui entrar agora, não tem problema. Você está sempre na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que é certo, tá? Lembra da inteligência emocional? É sobre isso. Então, se você chegou, daqui a pouco você assiste o restante no gravado. Vamos lá, que eu tenho que... Ih, gente, vai dar 9 horas. Ó, minha equipe vai me dar um puxão de orelha. Vou liberar as 7 dicas. Anota aí, galera. Bora. Agora eu vou correr, hein? São 7, né? Dica número 1. Incentivar hobbies. Danilo, o que é hobby? Meus amores, hobby é algo que você ama fazer, que você faz com o pé nas costas e que você nem cobraria para fazer, de tanto prazer que te dá, né? Então, o seu óbvio pode ser o grande encanto de alguém, né? Então, são verdadeiros momentos de lazer. E aí, a dica que fica aqui é algo que dê um benefício para esse idoso. Pode ser dançar, pode ser cantar, pode ser ler, pode ser tricotar, pode ser... Que mais? Falem aí uma coisa que, assim, é uma atividade que também tem que gerar conexão entre vocês. Tá certo? Então, incentivar hobbies no idoso é algo que é uma dica muito importante, porque não é só uma distração, não é só algo que dá prazer, é algo que gere conexão entre cuidador e assistido, tá? Então, de repente, você incentivar esse idoso a ter aulas de um instrumento musical, ou de repente vocês assistirem um vídeo de culinária no YouTube para tentar reproduzir em casa. Vocês têm que botar a criatividade de vocês aí em pauta, tá certo? Segunda dica que eu vou dar aqui para contribuir para a saúde mental dos idosos de vocês, para prevenir eles, né, de algum transtorno, é ter um tempo de qualidade com esse idoso. E essa dica vai especialmente para os cuidadores familiares. Gente, um tempo de qualidade, passa lá para poder conversar um pouquinho que seja. Se você doa um tempo do seu dia, um tempinho só, é uma ação valiosa para a saúde mental deles. Pode ser minutos, não precisa ser horas, não, pode ser minutos que sejam. Então, passar tempo de qualidade com os idosos é algo importante. Ele gosta de se sentir ouvido, ele gosta de entender que você está dando uma atenção ali, faz toda a diferença para ele, tá? Principalmente em era de tecnologia, você pega o seu celular e bota ali, ó, faz uma chamada de vídeo com alguém importante para ele, que também já tá valendo, tá certo? Terceira dica é proporcionar uma boa qualidade de sono. E aí eu vou dar uma referência para vocês. Vai no meu feed e procura, ou no YouTube é mais fácil de encontrar, live sobre higiene do sono. Coloca lá na pesquisa, higiene do sono, Danilo Oliver, que você vai achar essa live, ó, supimpa. Teve uma que eu fiz até com a Maia, cuidadora, a Maia, que a gente está marcando um projeto juntas. A Maia deu uma aula espetacular junto comigo sobre higiene do sono. Eu também dei uma depois, acho que foi ano passado, se eu não me engano, no finalzinho do ano passado.
Então pega essa dica aí que vale a pena, tá? Por quê? Porque uma boa noite de sono previne várias doenças, né? Então você vai estar fazendo um favor para a saúde mental do seu idoso. Quarta dica, não só cuidar do corpo, mas também cuidar da mente. Ou seja, exercícios físicos, você vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Quando você pratica um hobby, você também está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O importante aqui, nessa prática de cuidados com o corpo e com a mente, é você tentar adequar a atividade às limitações do seu idoso. Isso é muito importante, porque se você dá algo para ele fazer que vai além daquela capacidade relativa àquela limitação, ele pode se sentir frustrado. E não é o intuito aqui, tá? Então, de repente, se você, né, for propor algo aí, uma atividade que estimule as duas coisas, você tem que estar bem atento a isso. De repente, o que acontece com esse cuidado do corpo aí? Vai interferir positivamente nessa questão de prevenção de risco de queda, né? No sentido de proporcionar mais autonomia para ele, no dia a dia dele. Então, de repente, ele consegue uma melhoria na concentração, vai estar atingindo o cognitivo e tudo mais, isso é muito importante. Quinta dica, crie uma rotina saudável. Idosos adoram rotina. Idosos gostam de previsibilidade. Eles gostam de saber o que vai acontecer depois. Fez um negócio e depois, fez um negócio e depois. Então, você ter uma rotina saudável, uma rotina que faça sentido para o estilo de vida dele, tá? Sem deixar de estimular novas atividades. Ter rotina não quer dizer que você não vai incluir novas atividades no dia a dia dele, não é sobre isso. A ideia aqui é apenas que alguns hábitos façam parte dessa rotina, tá? E aqui, quando eu digo hábitos, são hábitos saudáveis, como, por exemplo, exercício físico, estímulo cognitivo, né? Então, eu tô vendo que vocês estão botando aí vários exemplos de estímulo cognitivo, né? Ó, Ana Cristina falou, jogar bingo, jogar dominó, palavras cruzadas, fofocar. Fofocar é um ótimo estímulo cognitivo, tá? Eu mesma já atendi idosos que contrataram meu serviço de papoterapia, ou seja, eu vendia minha hora de trabalho para levar eles no shopping, tomar um café e ficar de bate-papo, ok? Além de socializar, que também estimula, eu abordava temas que ele tinha que puxar pela memória. Então, tudo com muita intencionalidade, tá certo? Sexta dica aqui é o acompanhamento psicológico. Ou seja, a terapia, meus amores, é uma excelente ferramenta. Não só de autocuidado, mas também de autoconhecimento e traz diversos benefícios para o idoso. Dependendo da necessidade de cada um, né? A terapia é muito bem-vinda, ela é essencial. Não só quando ele já está com a doença instalada, não, tá? Serve também como ato preventivo, tá certo? O apoio psicológico aí garante o equilíbrio emocional, que a gente estava falando no início da live, né? O bem-estar emocional, principalmente nessa fase da vida, tá certo? Sétima e última dica, olha lá, inclua atividades para trabalhar a autonomia no dia a dia do idoso. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você faça ele participar de atividades simples, onde ele se sinta útil, ok? E aqui vale, por exemplo, arrumar um armário. Aqui vale, por exemplo, exercícios liberados pelo fisioterapeuta, tá? Que mais? Atividades que estimulem ele a usar a memória, como lembrar datas de aniversário, como perguntar se é um feriado importante naquele dia, para ver se ele está orientado no espaço ou no tempo, né? E isso vai diminuindo a sensação de incapacidade, de tristeza, de ansiedade, tá? Então, vale a pena aí a gente procurar medidas preventivas para ajudar nesse quesito aí de saúde mental. Além da nossa intervenção sobre tudo isso que a gente já falou,
Eu acho importante coadunar as abordagens terapêuticas, né? No caso, se essa pessoa tiver não é precisando, mas já tomando medicação, a terapia e a medicação ajudam em caso dele realmente estar com algum transtorno mental. Mas se você está só na medida preventiva, faço votos de que você use a tecnologia a seu favor. Gente, eu quero fazer uma consideração importante antes de eu ir embora, né? Porque já bateu a hora aí, 9h05. Nossa, meu coprodutor vai me matar, tá? O que acontece com a tecnologia? Muitas de nós, com medo de usar o celular no trabalho, a gente não introduz a ferramenta tecnológica nos nossos atendimentos. E a gente tem que entender que a gente também tem a responsabilidade como cuidadora de introduzir esse idoso na era tecnológica. Isso faz parte do estímulo cognitivo. Computador, tablet, celular. Vamos lá, gente. Vamos botar esse idoso para estar presente nas redes sociais, para fazer uma chamada de vídeo, para baixar aplicativos de jogos, tá? De repente, procurar receitas culinárias pelo YouTube, baixar aplicativo de jogo da memória, de jogo de forca, de palavra cruzada, tá? Não tem por que você ficar com esse paradigma aí do preconceito de que idoso não sabe mexer nessas ferramentas. O idoso aprende igual a gente. Aliás, gente, o aprendizado é o estudo, no caso, né? O estudo, o aprendizado contínuo é, para mim, a melhor prevenção de transtorno mental. Porque eu acho que a pessoa só envelhece se ela deixar de ser um aprendiz. Escuta o que eu estou te falando. O idoso só envelhece se ele para de aprender coisas novas. Isso pra mim que é envelhecer. A pessoa fica lá estacionada no tempo. Tá entendendo? O estudo, ele é uma ginástica pro cérebro. Tô lendo vocês, tá? Isso aí, jogos, blocos criativos, coordenação motora fina, né? Tem vários jogos que estimulam nesse sentido, né? Então, assim, já existem em estados do Brasil, como São Paulo, na USP, faculdades para terceira idade, sabia? Tem um programa de estudos voltados para a terceira idade, com aulas de história, aula de corte e costura, aula de arte, aula de música, que ajuda aí nos reflexos da pessoa, que ajuda a manter os reflexos da pessoa. Estão entendendo, meus amores? E assim, diante de tudo que eu falei aqui, eu concluo uma coisa. Eu vou subir uma nova hashtag, tá? Que é a hashtag do Cuidar Cura. Cuidar cura. Nosso trabalho é muito importante. Eu fico até emocionada de falar como que o nosso trabalho é importante e significativo para a terceira idade. Eu amo compartilhar isso aqui com vocês, porque vocês começam a se imbuir de um poder, de uma importância que vai reverberar no teu posicionamento, vai reverberar na tua precificação, na precificação do seu serviço. E eu duvido que depois que você me conhece, você não fica com vontade de fazer gerontologia. Duvido. É uma pulga que eu deixo atrás da orelha de vocês, fazer gerontologia, sabia? Todo dia aqui, quando eu faço live, eu fico com essa intenção. Falei, essas cuidadoras, elas vão sair daqui com essa pulguinha da gerontologia atrás da orelha, sabia? Ai, meu sonho, vocês fazendo geronto, tá? Ó, vou responder perguntas que tiver aqui e vou me embora, que eu já estourei a cota de hoje. Tô lendo vocês. Bingo, dominó, palavras cruzadas, fofoca. Isso, Ana, programas de gastronomia, eles vão querer cozinhar com você. Cris falou que tem que realizar um cronograma de atividades. Ih, tô gostando de ver. Jogos e blocos criativos. Tem um jogo, eu não sei como é que é o nome do jogo, que tem esses blocos que você vai empilhando assim, assim, assim,
Aí depois você vai tirando e quem cair primeiro, quem deixar cair primeiro perde. Verdade. Envelhecer é viver ideias velhas. Muito bem, Ana Cristina subiu. Hashtag cuidar cura. Cuidar cura. Minha mãe não sabe nem assinar o nome. Aprendeu o básico no celular digital. Mas vejo um diferencial muito grande, pois ela interage conversando com filhos e amigos. Tá vendo, Adileuza? É sobre isso. Isso é um super resultado que você conseguiu, um estímulo cognitivo através do digital. E hoje você vê sua mãe interagindo, né? Super de boa. E ela deve estar mais feliz, ela deve estar mais integrada e se sentindo parte da família e da sociedade. Ana Cristina falou, em 2024 vou fazer geronto. Faço votos que todas as cuidadoras, ao invés de ficar querendo fazer técnico de enfermagem, que técnico de enfermagem o quê? Eu não sou dessa praia, eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de ver ferida, eu não gosto de limpar ostomia, eu não gosto de limpar sonda, eu não gosto de trocar nada disso, não gosto, entendeu? Não é minha praia. Agora, se for sua praia, tudo bem, faz enfermagem. Se não for, faz gerontologia. Pronto, falei. Inclusive esse papo de cuidadora fazer técnico de enfermagem deu um maior bochicho lá do grupo VIP Cuidadoras Protagonistas. Se você não tá lá no grupo, eu faço votos que façam, tá? Faça parte do grupo. Um grupo no WhatsApp muito lindo, de apoio. Uma egrégora forte, uma egrégora que realmente compartilha experiências, que desabafa, que quer crescer, que quer evoluir, que quer aprender principalmente. Então, se você não faz parte, vai lá no meu direct, pede o link, tá bom? Pra você entrar. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu amei fazer essa live. Eu amei esse assunto, tá? A gente volta na terça-feira às 20 horas com um novo tema. E vão aproveitando. Gente, terça e quinta vai ser surra de conteúdo, porque quando chegar no lançamento, vocês vão estar expert já. Expert, é isso que eu quero formar. Cuidadoras expert. Tanto no conteúdo gratuito, quanto no conteúdo pago. Se você vier para o pago, melhor ainda, que você vai se aprofundar em vários temas importantes para os desafios que você acaba tendo que lidar nessa nossa amada escolha em servir, tá certo? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima!